uma matéria e que a gente já está cansado de falar a respeito disso, né? E continuando genética, né? Só que são coisas mais específicas agora, né? Vamos esquecer um pouquinho o cruzamento genético, não esquecer completamente, só vamos deixar hibernando, igual os ursos fazem, vamos deixar lá hibernando na nossa cabeça, vamos continuar falando de genética, mas de outra forma, tá? O pessoal está me escutando aí direito? Eu sei que meu áudio não é muito legal, não sei porquê, eu tentei ver aqui um monte de coisa, mas eu sei que fica um pouquinho longe, mas todo mundo está conseguindo me ouvir, né? Coloca até Tá melhor do que aqui, ó. passado. Ah, que bom. Sim. Que bom. Quando a gente fala em genética, sempre, né? Tem certas coisas que a gente tem que repetir, tá, gente? Porque a gente está estudando genética e a gente vai ficar esse semestre todo estudando genética, então a gente tem que estar sempre repetindo algumas coisas, alguns conceitos, até porque para não sair da cabeça da gente. Quando a gente fala de genética, a gente fala de gene, né? O gene é o quê? É o código genético de cada indivíduo. Cada gene, né, tem um código genético. Né? Cada genezinho que a gente tem no nosso corpo tem um código genético. Eu mudei aqui para poder vocês verem aqui. Isso aqui é do livro de vocês, tá? E esse gene, ele sempre existiu, né? Só que os pesquisadores não sabiam como isso acontecia, né? Igual na fecundação. Quando a gente fala em teoria evolucionista, né? Teoria da evolução, a gente estuda como os seres vivos surgiram, né? Os seres vivos, o planeta, a gente está estudando como eles apareceram no planeta Terra, né? Como o planeta surgiu, como o sistema solar apareceu, e tem várias teorias. Sempre tem várias teorias, né? E vários estudos, porque a gente não pode nunca... Quem está com o microfone ligado? Sarinha, acho que é você. Desabilita aí o microfone. Então, a gente nunca pode parar, tá? Isso daí vale para vocês no dia a dia, né? Na vida adulta, quando vocês tiverem filhos. A gente nunca pode parar. Porque já pensou se a gente parar? Se a gente parar, parece que a vida toda para em relação a não só o estudo, mas a nossa vida pessoal, qualquer coisa. E a gente, no nosso dia a dia, a gente está descobrindo várias coisas, a gente está utilizando um monte de coisas no ramo da biologia, da ciência, da matemática, a gente está fazendo tudo isso, né? E o gene é a mesma coisa, né? Quando a gente fala em biologia, em genética, é a mesma coisa. Hoje a gente tem aparelhos, né, que permitem o nosso estudo ficar muito mais interessante, permite a gente descobrir muito mais coisas do que há 200, 300, 400, 500 anos atrás. Certo? O que eu falo aí, que antigamente, né, há muitos anos atrás, quando surgiu essa teoria da evolução aí, não sei se vocês lembram, mas aquela teoria da biogênese e a biogênese, que os seres vivos na biogênese surgiram através da reprodução, né? Reprodução, beleza. Da biogênese, os seres vivos surgiram através de matéria inanimada. O que é matéria inanimada? Matéria sem vida, né? Então, durante muitos séculos, os pesquisadores, a população, achava que a gente era originário de matéria sem vida. Os seres vivos surgiam através de folha, né? Folha seca que caía no mar, virava peixe, se ficasse o vento levando elas, viravam pássaros, se caísse na terra, formava répteis, né? Animais terrestres. Né? Depois de muito... Aí o que aconteceu? Conseguiram provar que não era bem assim.
né? Não era bem assim o negócio ali. Conseguiram fazer uma experiência e testarem que não era bem assim. Só que mesmo através dessa experiência, muita gente continuou acreditando que era através de seres inanimados, tá? Então, nada melhor do que a gente estudar, a gente se interessar pelo assunto, a gente pesquisar, para poder ter uma resposta clara e bem específica. Né? No campo da genética, a mesma coisa. Tá? Aqui, ó, desde 1844, desde antes disso, né? Mas eles pegam as descobertas melhores para a gente poder demonstrar. Mas estudiosos, muito antes, já estavam pesquisando por que acontecia aquilo, o que tinha ali. Não é? Muita gente acreditava na época que para a gente nascer, né, os seres vivos nascerem, tinha pedacinhos, acho que eu já comentei isso com vocês, pedacinhos da gente, né, dentro da célula. Era um pedacinho de cabeça, era o olho, era a boca, era a mão, tudo espalhado lá na célula. Uma hora aquilo dali tudo se juntava e formava a gente. Né? Eles não sabiam que existia o código genético, o DNA, que era responsável pelas estruturas hereditárias, pelas características hereditárias. Né? Então, eles começavam a formar várias teorias sobre aquilo. Né? Até porque, naquela época, o microscópio que existe hoje não existia naquela época. Né? Mas eles pesquisavam com o que tinha ali e o que era mais moderno para aquela época deles. Né? Então, no estudo dos gêmeos ali, ó, 1800, só rapidinho para vocês só terem uma ideia de como é. 1844, né? O suíço fez na Gélia ali, fez a primeira observação dos cromossomos. Né? Até então, ele não sabia dos genes, né? Porque os cromossomos é uma estrutura maior, tá? Os genes são filamentos desses cromossomos. Ali ele conseguiu observar os cromossomos, tá? Charles Darwin aqui publica o livro de 1859, ó, 1854, 1859, sobre a teoria da evolução, né? Sobre o livro A Origem das Espécies. Eles pesquisando, né, viram que as espécies eram diferentes. Mesmo, tipo, lá nas Ilhas Galápagos, né, que ele utilizou essa ilha para fazer espécies, para estudar essa teoria da evolução dele também. Várias tartarugas, elas tinham o formato, né, aqui do rosto, da cara delas, né, diferente. Né? Umas eram maiores, outras eram menores, né? O bico também de alguns pássaros também eram diferentes, né? Apesar de eles serem da mesma família ali, eles tinham bicos diferentes, eles possuíam características diferentes. Por que acontecia isso? Né? Aí ele foi pesquisando, ele viu que eles, na ilha, né, ali onde ele pesquisou, as tartarugas e os pássaros, eles estavam em ambientes diferentes. Né? Ambientes que uma tartaruga tinha que se comportar de uma forma, a outra tinha que se comportar de outra. O pássaro é a mesma coisa. Um pássaro tinha que pegar alimento mais fácil, né? O outro pássaro vivia em um local que tinha que procurar o alimento com o bico, né? Ali. Então ele viu que o ambiente ali selecionava os seres, né? Na teoria da evolução era isso. O ambiente ele selecionava os seres, né? Então, por isso selecionava os seres e também tinha a mutação, a modificação deles, né? Por quê? Porque cada ser vivo ali, daquela ilha, no caso ele estudou das Ilhas Galápagos, ele estudou as tartarugas. Mas ele viu que as tartarugas ali elas tinham características diferentes, porque elas sofreram, né, algum tipo de mutação para facilitar a vida deles naquele ambiente. Né? E isso que ele publicou aqui na Origem das Espécies, essas modificações, essas mutações no código genético, né, que os seres vivos ali sofriam. Tá? Aí, mais assim à frente um pouquinho, o Gregor Mendel fez aquele trabalho da ervilha. Né? Esse Gregor Mendel aqui pesquisou as ervilhas, que foi essa parte de genética da primeira lei e a segunda lei que a gente estudou.
Ele fez, olha, gastou um maior tempo, pesquisou, fazendo essas experiências aí. E ficou guardado lá, publicou, mas ficou guardado lá porque ninguém deu muita atenção para ele, não. Tá? Depois de 100 anos, um século se passou, um outro pesquisador lá, que isso não está aqui, né? Mas um outro pesquisador lá, para estudar genética, foi pegar os trabalhos do Mendel, aí sim que o trabalho dele foi valorizado. Então, outra coisa também, no ramo da ciência, né? Isso ciência, qualquer ciência, tá? Matemática, biologia, geografia, isso, qualquer ciência que eu estou falando. No Brasil, também fica muito jogado às traças, né? Não tem aquele investimento, aquela coisa que a gente espera, né, no Brasil. O recurso é muito pouco. Então, muitas coisas acontecem por dedicação mesmo dos profissionais que estão ali. Você vê aí agora esse lance do Covid-19, é por dedicação, né? Não porque o governo invista nessa área de pesquisa, porque poderia investir até mais, mas eles não investem. Mas, voltando aqui, ó. Aí tá, 1866, 1887. Ó, o citologista belga descreve o comportamento dos cromossomos durante a meiose. Está vendo aqui, ó, até 1887, 1844, 1887, eu estou falando dos cromossomos, tá? Cromossomos. Isso daqui é um cromossomo, tá? Isso aqui tudo é um cromossomo. Só que cada partezinha desse cromossomo aqui, ele tem um gene. Cada partezinha desse cromossomo aqui tem um gene. Mas, por enquanto, eles estão falando dos cromossomos, tá? Depois que ele foi e conseguiu descobrir que cada partezinha aqui, mais de 25 mil, né, sequências aqui, a gente forma através da junção desses dois cromossomos aí, para formar um indivíduo. Dois cromossomos não, desse grupo de cromossomos para poder formar um indivíduo, tá? Então, aqui está aqui, ó, 1882, ele estudou o processo de mitose, né? Lembrando que o processo de mitose aqui, a gente já estudou isso acho que no primeiro ano, que existem dois processos de divisão celular, a mitose e a meiose, tá? Mitose, as células, né, continuam com o mesmo número de cromossomos, né? No caso ali, as nossas 46 cromossomos. Para que eu tenho divisão mitótica? Para crescimento e regeneração de órgão e tecido, tá? Por que isso? Para eu crescer, para eu regenerar minhas células, eu tenho que manter meu número de cromossomos, que são 46, tá? Todas as minhas células, elas têm que permanecer com 46 cromossomos, porque são os cromossomos responsáveis pelo nosso código genético. Então, na divisão mitótica, esses cromossomos aí, para a gente crescer, para regenerar a célula, né? Eles não têm o mesmo número de cromossomos, que são 46, tá? Beleza. Na meiose aqui, ó, na meiose é o cromossomo para formar as células sexuais, que são os óvulos e os espermatozoides, tá? Então, na divisão meiótica, eu pego uma célula com 46 cromossomos, né? E tenho que fazer a divisão reducional. Eu tenho que transformar essa célula de 46 cromossomos em uma célula com 23 cromossomos. No nosso organismo, né? Quem tem 23 cromossomos? O óvulo e o espermatozoide, tá? Então, na divisão meiótica, eu tenho uma divisão reducional. Eu reduzo meu número de cromossomos para formar o espermatozoide e o óvulo. 4 células filhos, que a gente chama, né, com a metade dos cromossomos, 23. Por que com a metade dos cromossomos? Porque depois esse óvulo e esse espermatozoide vai ter que se unir, tá, para formar 46 cromossomos, que somos nós. Aí formou os 40. Isso daí é um ciclo, tá, gente? Isso daí é uma coisa cíclica, tá?
Óvulo e espermatozoide, cada um com 23. Uniu, formou a célula com 46 cromossomos, né? Cada célula com 46 cromossomos. Uma dessas células aqui, né? Essas células aqui com 46 cromossomos que ele formou durante o processo de fecundação, vai depois virar uma célula de 23 cromossomos, que para gerar o óvulo ou espermatozoide. Aí vai lá se juntar de novo, forma a célula com 46. Essa célula com 46 depois vai virar uma célula de 23, que é o óvulo espermatozoide, né? Então, por isso que eu falo que isso daí é uma coisa cíclica, é um ciclo, tá? 23, 46, 23, 46, sempre, né? Para formar a gente, para a gente continuar, a gente permanecer vivo, porque as nossas células sempre, elas estão morrendo, elas estão tendo que ser reconstituídas, elas estão tendo que formar novas células, e para isso eu preciso de células a gente precisa crescer, a gente precisa aumentar de volume. Imagina, a gente dentro da barriga da nossa mãe, no início da evolução, da fecundação, a gente é um pontinho lá imperceptível, né? E a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Para eu crescer, né, eu tenho que dividir, né? Para eu crescer, eu tenho que dividir. E esse processo de divisão, né, para o crescimento, é esse processo mitótico, que é a mitose. Eu já estou grande, eu preciso produzir minhas células de reprodução, né? Então, eu preciso, em algumas células, reduzir, que é o famoso ovulogênese ou espermatogênese. A gente tem que transformar aquela célula de 46 cromossomos para 23, nesse processo de ovulogênese ou espermatogênese. Aí eu utilizo o processo de meiose, tá? Isso aqui é só para vocês verem aqui a história da genética, a evolução da genética, né? E aqui, em 1901, o biólogo Clarence sugere a existência de um cromossomo acessório em fêmeas de insetos do cromossomo X. Aí aqui ele já começou a ir mais profundamente no estudo do cromossomo. Começou a ver essas características genéticas do cromossomo X, do cromossomo Y, mas até então ali, ó, eles estão falando dos cromossomos, tá? Agora a gente vai falar dos genes que está dentro dos cromossomos. Vou compartilhar uma outra coisa aqui para vocês. Espera aí. Não esqueçam de colocar lá o nome de vocês, tá? No bate-papo lá. Ó, genes ali, né? É o segmento da molécula de DNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico. Lembrando que a gente tem dois, tá? A gente tem dois ácidos nucleicos. O DNA e o RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico, tá? Dentro do DNA é que está as características genéticas, tá? Características genéticas está dentro do ácido desoxirribonucleico, tá? Essas características genéticas, elas têm que ser transportadas, né? Quem faz esse transporte, que a gente também já estudou isso, não sei se no primeiro ou no segundo ano, é o RNA, né? Então, quando a gente fala em características genéticas, tá? Em características genéticas, saber por que eu tenho o nariz assim, meu cabelo assim, por que meu olho é claro, de fulano é escuro, por que eu sou parecida com a minha mãe, ou por que eu sou parecida com o meu avô, né? Esse código genético está no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Esse DNA ele tem que ser transportado de uma célula para outra em determinados momentos, tá? Esse código genético tem que ser transportado. Quem faz esse transporte é o RNA, tá? Que é o ácido ribonucleico, tá? Então, o DNA é o que está contido as informações genéticas. O RNA é o que vai transportar. Não só transportar, mas primeiro ele copia o código, né? Aí ele leva o código de uma célula a outra e passa o código para outra célula, tá? Então, ele é mais de transporte em si,
do que manter o código, do que ter o código genético. Quem tem o código genético é o DNA, tá? E dentro do cromossomo existe o gene. E dentro do gene existe uma sequência específica de DNA, tá? E qual a função, assim, quando a gente fala em código genético, quando a gente fala em gene, cromossomo, núcleo, tá? A gente tem que pensar, a gente pensa também em ribossomo, que o ribossomo é responsável pela síntese de proteína, que é formar proteína, né? Então, quando a gente fala nisso, a gente automaticamente está dando a esse DNA, a esse gene, uma função importante, tá? Que é o quê? Essa formação dessa proteína com função específica. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso corpo todo, para eu realizar qualquer coisa dentro do meu organismo, para eu conseguir manter o meu código genético, para eu produzir hormônio, para eu crescer, para eu falar, eu tenho que ter proteínas, tá? Então, eu tenho que formar proteínas. Então, o DNA ali, ele é responsável justamente para produzir, através dessa divisão do código genético, através dessa mitose, meiose, que a gente falou aí anteriormente, e através dessa junção dos 23 cromossomos, dos 23 do pai e da mãe, isso daí nada mais é do que formar proteínas, tá? Porque o nosso corpo todo é formado por proteína e precisa de proteína o tempo todo, né? Cada célula humana ali tem cerca de 25 mil genes. Dentro da molécula que a gente tem a célula, a gente tem o núcleo aqui, tá? Nesse núcleo eu tenho cromossomo, tá? Que bonitinho. Esse cromossomo, né? Cada partezinha desse cromossomo aqui vai formar um gene. Eu posso ter um cromossomo aqui até 25 mil genes, né? E esses genes aqui, ó, vai formar a molécula de DNA, tá? Que aqui, ó. Molécula de DNA, ela é dupla. Depois a gente vai, acho que vai ter diferença entre uma e outra. É dupla aqui, ó. A gente chama de dupla hélice. A de RNA, ela é simples. E aqui, vocês estão vendo aqui, ó, umas cores diferentes aqui, ó. Isso daqui é a combinação das características hereditárias, tá? Aqui é a combinação delas. Por isso que tem mais de 25 mil grupos aí. Então, aqui, ó, as características hereditárias, elas estão se combinando para poder formar o indivíduo, que no caso somos nós, tá? Então, aqui, o DNA, na hora da junção e na hora da mitose, da meiose, ele vai ser responsável por produzir proteínas, que proteínas é a base do nosso organismo. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente tudo que a gente vai realizar, eu preciso de proteínas, tá? Lembrando que o DNA armazena o código genético, os genes, vai armazenar o código genético ali, nosso código genético que é único, tá? Eu falei isso na semana passada. Cada pessoa tem o seu código genético único, tá? A não ser os gêmeos idênticos, né? Os gêmeos idênticos, eles são cópias deles, né? Entre si, porém diferentes dos pais, mas os dois têm o mesmo código genético, tá? Então, se forem gêmeos idênticos, tem que ser do mesmo sexo, tem que ser parecido fisicamente. É lógico que o meio ambiente, ele vai criar algumas modificações no nosso organismo, né? Tipo, eu tô agora com esse evento aí da escova progressiva, né? Bronzeamento artificial, um monte de coisa aí que surgiu. De repente, quando você olhar assim, mas eles são tão diferentes, né? Um vive no Nordeste, o outro vive lá no Sul, né? Então, o ambiente ele vai também modificar algumas características que ele pode modificar. Porém, se for genes idênticos, né, monozigóticos, eles vão ter o mesmo código genético. Se tiver anemia falciforme, se tiver hemofilia, se tiver daltonismo, que são essas características hereditárias que a gente já viu, né,
Se um tiver, o outro também vai ter, tá? Então, esses genes idênticos que são os clones, né? Que são cópias entre si. Ali o que a gente já viu, né? As moléculas de DNA elas contêm receita para a fabricação de todas as proteínas de uma célula. E cada receitinha dessa daí é um gene, tá? Que a gente chama de gene. E dentro do gene, né, a gente encontra ali uma coisa que supre a outra, né? As moléculas de DNA, tá? Então, quando a gente fala em código genético, quando a gente fala em DNA, RNA, mitose, meiose, a gente tem que associar sempre com formação de proteínas, sempre com síntese de proteína, tá? Sempre com quem faz a síntese de proteína são os ribossomos que estão na célula. Mas sempre quando a gente falar sobre esse assunto aí, tudo vai estar interligado, tá? A gente tem aqui, isso aqui eu também já falei, né? Sobre a fecundação, a junção dos espermatozoides, que são 23 pares de espermatozoides, 23 pares de cromossomos do sexo masculino, do sexo feminino, que se juntam para formar 46. Lembrando que tem algumas modificações, mutações, né? Que gera modificações no código genético. Essas modificações podem ser estrutural ou numérica, tá? Que eu já passei até um trabalho para vocês também a respeito disso. Estrutural. Os cromossomos eles têm que se encaixar dessa forma. Por algum motivo, um ficou desse jeito, ou um deu uma volta e se encaixou desse jeito, tá? Um ficou só aqui na pontinha, isso é modificação da estrutura do cromossomo, tá? Isso cria uma mutação e cria uma alteração no código genético e uma doença, né? Uma modificação da doença genética. Ou pode ser através do número de cromossomos, que tem doenças aí que a gente já viu também, que é a síndrome de Down, que ao invés de 46, tem 47 cromossomos, tá? Então, aí vamos passar aqui para as proteínas, né? As proteínas que estão no DNA, que o DNA tem que formar, né? Elas são substâncias orgânicas, né? Um papel super importante no nosso organismo. Uma foto, né? De uma proteína que a gente chama de enzima, que a gente já vai ver mais para frente, né? Que é a organização molecular dela, tá? E elas são macromoléculas, né? Moléculas grandes, constituídas por aminoácidos. No estudo da evolução também aí, a primeira partícula de vida, né? Acreditam-se que foram surgidas através dos aminoácidos, que são proteínas, tá? Que são constituintes de proteínas. Por isso que a proteína para a nossa vida é tão importante, tá? Nessa época daí da formação dos primeiros seres vivos, da partícula de vida, né? Surgiu a partir dos aminoácidos, que são os coacervados, tá? Estrutura química ali, isso daqui é só para vocês verem aqui, mas isso aqui vocês estudam mais em química, tá? Isso aqui é a estrutura, tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem a ribose, tem o carbono, tem o oxigênio aqui, isso aqui é a estrutura química do aminoácido, tá? As proteínas, né? As proteínas são formadas por 20 aminoácidos. Esses aminoácidos, eles combinam entre si, tá? Todos os aminoácidos eles vão se combinar. Tá? Cada aminoácido vai se combinar de uma forma diferente, tá? Eu não tenho aminoácido tudo igualzinho no meu organismo, não. Cada um vai se combinar de uma forma diferente. A gente tem aqui, ó, no caso das proteínas, né? As proteínas naturais, que o organismo mesmo sintetiza, né? Que a gente pode obter também por alimento. E a gente tem os essenciais aqui, ó, que o organismo não é capaz de sintetizar. Ele já tem dentro do organismo mesmo, que essas moléculas contidas no DNA, no RNA, já tem dentro da gente mesmo. Os naturais aqui, o que a gente pode sintetizar através dos alimentos que a gente come, tá? As proteínas têm, de acordo com, elas são classificadas de acordo com as estruturas,
né? Estrutura primária, secundária, ó, primária, secundária, terciária, quaternária, tá? Isso aqui tudo são proteínas, certo? E isso aqui são as sequências dos aminoácidos, tá? O que acontece aqui, ó? A estrutura primária de uma proteína é quando os aminoácidos aqui, apesar de eles terem uma ligação, mas a síntese ali, a atração dos aminoácidos não é tão grande, tá? Então, eles conseguem formar a proteína aqui enfileirada, né? Enfileirinha aqui, ó. Aqui, ó, enfileirinha, tá? Uma do ladinho da outra aqui, ó. A atração mais forte entre o aminoácido começa a estrutura da proteína ficar como se fosse aquele fio de telefone, tá? Uma estrutura fazendo como se fosse um emaranhado, só que não um emaranhado muito grande, como se fosse um fio de telefone, fazendo uns círculos assim. Por quê? A atração dos aminoácidos aqui começa a ficar mais forte. Isso, gente, quando eu falo em atração, depende da ligação que os aminoácidos vão fazer, tá? Dependendo da ligação, dependendo da reação química, eu vou ter essa parte aqui, primária, secundária, terciária, quaternária, tá? Depende da ligação que ele vai fazer. A ligação começou a ficar muito, muito forte, a atração entre eles. Então, as proteínas ali, elas começam a se dobrar, né? A atração é tão forte que provoca um dobramento nas proteínas. E a quaternária aqui, ó, a ligação já é tão forte que ela começa a atrair outras proteínas. Aqui, ó. Aqui é uma proteína, tá? E aqui a atração dessa proteína foi tão forte que ela começou a se ligar a outra proteína, tá? Então aqui, a proteína é classificada de acordo com as estruturas, né? Primária, atração entre aminoácidos não é tão forte. Secundária, começa a fortalecer essa atração, dependendo da reação química que ele vai fazer, tá? A proteína vai fazer. Terciária aqui, a ligação é mais forte, que a proteína começa a se dobrar toda, tá? E aqui a quaternária, né? A ligação é tão forte que ela se liga a outra proteína, tá? Isso tudo parte do gene, parte do código genético, do DNA, do cromossomo, que está dentro do núcleo, tá? Alguma dúvida aí, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Porque tem um minutinho só ali. Senão eu vou encerrar aqui para a gente continuar depois. Não esqueçam, quem não colocou o nome aí no chat, colocar o nome para eu poder dar presença para vocês, tá? Uma pergunta? Não esqueçam de ver também lá o plataforma para vocês verem os exercícios, tá? Lembrando que essa aulinha aí vai estar lá gravada hoje mais tarde, tá? Tá bom, professor. Tá bom? Ok. Vou encerrar aqui porque falta menos de um minuto, tá? Qualquer coisa é só Tá vocês bom. falarem lá na mensagem ou guardem para semana que vem. Beijo para vocês, tá? Beijo. Beijo, lindões, lindonas. Tchau. Tchau.